Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma resenha. Essa resenha é uma resenha muito especial porque eu vou falar de um filme, é uma resenha de filme, e eu quero com essa resenha, vou aproveitar esse filme para comentar sobre os professores no Brasil. Então, além de ser uma resenha do filme Ao Mestre com Carinho, ele também é uma homenagem aos professores. Mas preste atenção, não é uma homenagem a qualquer professor. É uma homenagem a alguns professores. Então, assista ao vídeo que você vai saber quais professores eu estou me referindo. Então, vamos lá. O filme é O Mestre com Carinho, To Serve with Love. Ele é de 1967. É um filme que fez bastante sucesso na época. É um filme inglês. Se passa em Londres. O tema do filme é muito simples, o plot é muito simples, o roteiro, mas ele é muito engenhoso porque ele mexe com algumas questões muito interessantes, muito importantes. Então, o personagem do Sidney Poitier, que é o personagem principal, ele é um professor, na verdade, ele não é um professor, ele é um engenheiro, está numa época de poucas opções de emprego. Então ele trabalhou aqui, ali e tal, e está sem muita opção, e ele consegue um emprego de professor numa escola de subúrbio londrino. Não é escola prestigiada, é escola daqueles alunos problemáticos, alunos de periferia, de famílias pobres, famílias desconstruídas, né, famílias com problemas. Desculpa, problema de gravidez precoce, famílias desestruturadas, pais separados, enfim, né? E assim, a raia miúda de Londres, não é escola de elite. E ele tem como seu primeiro grande desafio ser professor de uma escola de alunos que estão praticamente no último aluno antes de atingir, não sei exatamente, o filme não diz, mas é basicamente o último ano antes deles entrarem para o mercado de trabalho, vamos dizer assim. E depois, claro, tem a opção de você fazer uma universidade, alguma coisa assim. Então, vamos dizer que seria, o último ano do ensino médio no Brasil. E você tem ali alunos, personalidades absolutamente desajustadas. Então você tem aquele cara que é o rebelde sem causa, aquele cara que tá sempre de jaqueta jeans, que é o cara que quer ser o líder da classe, mas não por bons exemplos, por maus exemplos. Então é o cara que contesta, é o cara que zoa o professor para conseguir risada na classe. É o cara que cada dia ele quer ficar com uma menina da classe e tal, enfim. Você tem as meninas, né, tudo quanto é tipo, aquelas todas elas desleixadas, algumas bem mal criadas e tudo mais, algumas assim, vêm de lares com problemas, a mãe se separou do pai e tá com outro cara e ela não gosta do cara, porque sabe aquelas coisas minha mãe não gosta de mim porque eu atrapalho, ela quer recomeçar a vida. Enfim, alunas que têm que cuidar de filhos, porque a mãe teve outros filhos menores e trabalha, ela tem que cuidar do bebê, do irmãozinho. Problemas de alcoolismo, de pais e tal. Então, os alunos, eles, os alunos são crianças, são adolescentes, né? E eles trazem para a sala de aula todo esse problema. E eles precisam, mais do que um professor que ensine matérias, conhecimentos, eles precisam de um professor que lhes ensine como viver, assim, que rumo tomar na vida. Porque caso contrário, eles vão partir para onde? Vão partir para o mundo mais fácil, que assim, se você não tem uma orientação, se você não tem um caminho decente a seguir, você vai ser cooptado para o tráfico, para o crime, para tudo que não presta. Então, no caso do filme, esse professor ele tem que fazer às vezes do professor e às vezes do pai, da relação de pai que eles não têm na casa deles. Então, é aí que está todo a grandeza do filme. Porque ele percebe que ele tenta começar a ensinar os alunos, mas ele percebe assim, ele tenta fazer uma leitura de um livro, de um
texto. Eles percebem que os alunos não sabem ler, gaguejam, assim, não sabem, não têm o menor conhecimento. E aí, através dos comportamentos na sala de aula, ele descobre que é o seguinte: eu não vou conseguir ensinar a matéria para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes, enquanto eu não conseguir fazer com que eles se enxerguem como pessoas, como seres humanos eh, coerentes, decentes ali. Então você precisa primeiro tratar a pessoa, como deixar a pessoa no estágio normal, no estágio real da coisa, vamos dizer assim, coisa que a família não fez, né? Como a família não fez, o professor vai ter que fazer, transformar essas crianças em homens e mulheres, porque do ano seguinte eles vão participar do mercado de trabalho, então não são mais crianças mimadas. Então ele tem que através de choque, de um choque de realidade, mostrar para as crianças o que é o mundo real. Então ele passa a ensinar coisas do mundo real, coisas que essas crianças não aprenderam em casa. Então ele ensina, sei lá, como fazer uma salada, ensina como é que você deve se vestir, como é que você deve tratar o outro. Então as meninas são tratadas por senhoritas, porque você não pode chamar por apelidos, por diminutivos e tal. Enfim, colocando os adolescentes já prestes a ingressarem no mundo adulto. E isso é um método absolutamente inovador na escola. Assim, ele tem uma professora, a colega dele, que incentiva. Ele tem um professor mais velho que fala: olha, isso aqui não dá certo, isso aqui, assim, nada que você fizer vai dar certo, eles vão acabar com você. Assim, aquele professor que já tá. Entrei no esquema, assim, sabe? Eu vou lá, fico lá o meu tempo lá da aula. O que der, deu, o que não der, não deu. Eu vou para casa, tá tudo certo, não dá para mudar nada. E esse professor quer mudar. Só que não é que ele quer mudar o mundo, ele quer mudar as pessoas onde ele pode, que são os seus alunos. E não mudar da cabeça dele, transformar esses alunos em cópias de si mesmo ou seguindo suas ideias ou seus pensamentos. Não, ele quer despertar dentro de cada aluno o seu melhor potencial para que eles sigam as suas vidas. Esse é um dos trabalhos dos professores. E esse trabalho não é executado pela maioria dos professores no Brasil. Eles não tratam o aluno assim. Eu preciso despertar o potencial desse aluno para que ele floresça e ele viva o seu potencial e siga o seu caminho. O que nós temos aqui eu já estou mesclando filme com o Brasil, porque essa resenha é para comemorar o Dia dos Professores. Então o filme eu vou usar como exemplo para falar do Brasil. Então, estou falando do filme, estou falando do Brasil, depois volto para o filme, depois volto para o Brasil. O que nós temos no Brasil, na sua maioria, são professores que não respeitam a individualidade do aluno. Eles precisam chamar o aluno a acordarem para a vida, darem um exemplo que a maioria dos professores não dá, dar um exemplo para os alunos do que ser uma pessoa adulta, do que ser uma pessoa consciente. O professor deve inspirar confiança e deve inspirar sabedoria para as crianças, porque é a maior referência que as crianças vão ter em matéria de conhecimento. Via de regra, os pais têm muito pouco conhecimento, não tem, não tem ou não deveria ter o conhecimento que tem um professor. Então, o que nós temos aqui no Brasil são, assim, professores que foram idiotizados nas universidades. Eles não foram instruídos, eles não foram educados, eles foram ensinados à doutrinação. Então eles ficaram lá 4, 5 anos numa universidade, aprendendo: olha, vocês vão ter que pegar isso aqui e pregar isso aqui para os alunos. Praticamente como se fosse um culto. Olha, nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos contando isso aqui para vocês, vocês vão lá e vão repetir para os alunos, porque vocês não vão formar alunos, vocês vão formar militantes. Militantes para partidos, militantes para organizações dessas de MST, CUT, essas porra toda. Militantes para a causa gay, militantes para a causa feminista, para a causa racial, para todo tipo de merdas. Ou seja, você não vai criar seres humanos racionais, você não vai despertar nessas crianças, nesses alunos, a vontade de conhecer, a vontade de saber, a vontade de estudar. Não. Não precisa conhecer, não precisa saber, não precisa estudar, não precisa ir atrás de novas informações, de novos autores. Não.
Vocês vão ler essa meia dúzia de autores que eu estou dando para vocês e vão pegar essa porra e colocar em prática. Ou seja, vocês vão anular a inteligência de vocês e vocês vão ser meramente massa de manobra de movimentos sociais, de partidos políticos, de artistas, líderes que falam na imprensa e esse tipo de coisa. Ou seja, são professores que foram idiotizados, até hoje não acordaram para isso, e agora eles usam assim, eles pegam toda aquela imbecilização que eles sofreram na universidade e repassam para os alunos. Então, hoje em dia, você tem a grande maioria de professores que não são professores. Se um aluno tiver uma ideia diferente de algum autor que não está ali naquela catequese que eles têm que passar, o aluno é colocado de lado. Não, você é opressor, você é bandido, é fascista, você está errado. Você não pode ficar aqui. Como já aconteceu vários casos aí no Brasil de alunas de universidades sendo sofrendo bullying pro professor. Não, você está com uma ideia diferente, não pode. Aqui todo mundo pensa igual. Aqui eu estou doutrinando assim, todo mundo tem que pensar igual a mim. Você pensa diferente e você não presta, você é bandido. É assim que é tratado as escolas, as universidades brasileiras. É por isso que as universidades brasileiras só produzem militante, não produz basicamente ninguém que consiga pensar, ninguém que consiga ter uma ideia original, não. Eles saem repetindo as mesmas coisas que os professores passaram, e esses professores saem repetindo a mesma coisa que eles foram ensinados. Ou seja, isso não são professores, são doutrinadores de algum ponto da cartilha marxista, tá certo? Lembrando sempre que Marx não é somente. O comunismo não é somente aquele bolinho do Marx. Marx tem 150 anos. Vocês têm que lembrar que de Marx para cá, muitos outros teóricos modificaram porque o comunismo se adequa a qualquer merda. Hoje em dia, você tirando assim minorias radicais, você vai ver a grande maioria da esquerda hoje em dia não é mais estatizante. Eles não querem mais estatizar a economia inteira. Porque eles já viram que o século XX mostrou que estatizar a economia não funciona. Então por que eu vou estatizar a economia? Não, qual é o pensamento mais moderno hoje das teorias de esquerda? Eu não vou estatizar a economia. Eu vou deixar os empresários fazerem todo o dinheiro que eles quiserem através do mercado, e aí eu vou roubar dele através dos impostos. Então eu vou aumentando imposto, criando imposto, montando imposto, criando imposto, e cada vez eu vou abocanhar mais dinheiro das pessoas sem que eu precise cuidar de empresas. É assim que o Brasil, assim, se você pegar os últimos 20 anos que teve governos PSDB, PT, é isso. Ano após ano aumenta a carga tributária, cria novos impostos, aumenta a carga. Ou seja, cada dia nós vamos roubando mais das pessoas, contratando mais funcionário público, mais agências, mais órgãos regulamentadores. Então vamos inchando a máquina do Estado, milhões de funcionários. Aí dá uma merda como deu agora, de 2 anos pra cá, não tem mais dinheiro, por quê? Porque a economia quebrou, a vagabunda da Dilma quebrou a economia, aquela jumenta anta quebrou a economia. Você quebrou a economia, não adianta você cobrar um monte de impostos de pessoas que não têm emprego, que não têm mais renda. Como é que você cobra um imposto alto de uma renda zero? Não tem como você cobrar. Então aí você não consegue manter essa super máquina governamental cheio de gente mamando ali, porque você não tem mais dinheiro para pagar isso. Aí quebra, aí dá esse rombo que é o que a gente está tendo agora, o rombo de não sei quantos bilhões aí. Fora o que foi roubado, o caralho a quatro. Então, voltando pro filme, dentro do filme, como eu já disse, o professor é um professor negro, então há alguns momentos de racismo dentro do filme. Por exemplo, uma das cenas, um menino joga uma lata de refrigerante e ele pega a lata na mão assim e corta a mão dele. Daí o outro que é o engraçadinho, um dos engraçadinhos da classe, fala: olha, sangue vermelho. Quer dizer, aquela brincadeira de então o negro não devia ter sangue vermelho porque o negro não é, sei lá, não é gente ou não é como nós brancos, então como é, assim, aquela brincadeira idiota. Ele não, assim, ele
não toma nenhuma medida na hora, nem nada do tipo. Aí uma outra menina que tem uma certa simpatia pelo professor xinga o rapaz que fez a brincadeira e tal, e fica por isso mesmo. No decorrer do filme, tem um aluno que ele não chega a ser negro, mas é um mulato, e a mãe dele morreu. E aí ele chega atrasado à escola, tá triste e tal. E aí o professor, o que aconteceu? A minha mãe morreu e tal, bom, enfim. Aí eles fazem, os alunos fazem uma vaquinha ali na sala de aula para comprar uma coroa de flores para levar para o enterro. E aí ele pergunta, o professor tenta contribuir, eles não deixam tal. Não, deixa só a gente tal. Aí o rapaz, que é o líderzinho lá da gangue, que é o líder da classe, fala pra menina, que também que é a líder da classe, lá, a menina mais popular. Ó, aqui, ó, junta essa grana aqui, compra uma coroa de flores e manda entregar. Aí o professor pergunta: como assim manda entregar? Vocês não vão levar? Aí o rapaz fala: vocês não acham que elas vão, que as meninas vão se expor demais? E o professor pergunta: mas por quê? Assim, na maior inocência, ele não está entendendo o que está acontecendo. Daí uma outra pessoa explica: não, é que a mãe do rapaz que morreu é uma pessoa de cor. E aí, se a gente for levar, o resto da classe é toda branca. Se a gente for levar, o que, que vão falar da gente? Nós vamos ser muito faladas e tal, não sei o que. Ou seja, dizendo, dentro da própria classe baixa de Londrina, você vê que ali na classe só tem pessoas de classe social baixa, famílias desestruturadas e cheias de problemas, mas mesmo assim existe o componente do racismo. O racismo não tem a ver só com pessoas de elite branca, o cacete. Não, o racismo ele pode sobreviver em qualquer sociedade, em qualquer nível social. E aí o professor toma um choque, né? Opa, ele fica meio sem ter o que falar e sentindo dentro dele, porque ele é negro. Então, de certa maneira, aquilo que as pessoas os alunos estão dizendo ali que não podem levar uma coroa de flores para a mãe de um colega que morreu por fato de ser negro, ele também é negro. Então, assim, a câmera pega nele e você vê que ele meio que se emociona ali, vê que, putz, né? É um negócio que machuca ele também. E aí ele, tudo bem, eu entendo e tal. Ah, obrigado por explicar. Ele agradece a moça que falou e tal. E assim, os alunos percebem, falam, opa, racismo é um negócio ruim. Porque aí os alunos perceberam que ele sentiu o baque porque ele é negro também. Então, assim, aí você tem uma maneira de falar do racismo de uma maneira correta, de mostrar como é que o que não que o racismo é certo, maneira de você como é que você lida com isso, né? Não é através de violência, de briga, de criar grupos armados, de fazer confronto de brancos contra negros, como querem fazer, como fazem nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país que não se miscigenou muito bem, então até hoje existem esses conflitos entre brancos e negros, principalmente é, movimentos de esquerda incentivando negros a movimentos de violência contra brancos e tudo mais. Aqui no Brasil você vê nas universidades cartazes: brancos não passarão, brancos opressores, ou seja, a esquerda fomentando os negros de maneira que eles se rebelem, não que eles queiram uma igualdade racial, mas que eles se rebelem, que eles queiram ir para o confronto, porque em última instância o cerne do movimento comunista, o movimento comunista ele é fruto do movimento revolucionário. O que é uma revolução? O que é um movimento revolucionário? Um movimento de subversão da ordem estabelecida. Então, qual é a única maneira do movimento funcionário, do movimento revolucionário funcionar? É fomentando desavenças. Porque se você tem uma sociedade onde brancos e negros vivem tranquilamente, homens e mulheres vivem tranquilamente, idosos e jovens vivem tranquilamente, você tem uma sociedade que ninguém quer destruir. Ninguém vai querer destruir. As pessoas vão gostar de morar num local assim. Elas não vão querer destruir isso. Então, o que que faz o movimento? Por que que o movimento revolucionário do comunismo ele patrocina essas agendas gays, essas agendas
raciais, negras, feministas, por que patrocina? Para que essas pessoas ditas minorias, os líderes, né? Ditos minorias, vão para a imprensa dizer não, porque eu sou negro, sou oprimido pelo branco, cacete, para criar o sentimento de ódio dentro do negro, para que o negro se rebele e queira combater o branco, não queira viver em igualdade num país tranquilo, não, assim, eles ficam fomentando o ódio para que gere o ódio dentro dessas pessoas. Mesma coisa o movimento gay. O gay não tem nada a ver com isso, o homossexual, essas coisas, não tem problema nenhum. Essa agenda da militância gay, o que ela faz? É exatamente você ficar pregando ódio. Não, porque assim, o heterossexual é opressor, o heterossexual é malvado, o heterossexual quer nos matar, é homofobia, é o caralho quatro. É isso. Para você provocar esse ódio entre homos e héteros para que fiquem em conflito o tempo todo. Então, esses movimentos de esquerda eles criam uma sociedade que está em conflito o tempo todo. É uma sociedade na qual você não quer viver. Porque ninguém quer viver numa sociedade que você está sempre em conflito. Homem contra mulher, gays contra héteros, brancos contra negros, jovens contra velhos. Assim, é sempre briga, 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 é ódio, ódio, ódio. É isso que eles têm que fomentar isso, porque é para poder destruir a sociedade. Aí depois vão mostrar, olha, tá vendo como a sociedade tá podre? Olha, brancos contra negros, mulheres contra... Tá vendo? A sociedade tá toda destruída, toda podre, então nós precisamos destruir isso aqui e construir o comunismo, que aí vai ser todo mundo igual, todo mundo vai ser essa maravilha, vai ser o paraíso terrestre e tudo mais. Então, eles precisam fomentar a desgraça e o caos na sociedade para que depois eles digam que a sociedade está caótica e ela precisa ser destruída para eles construírem uma coisa melhor. Então eles acendem, eles tocam fogo no circo, depois saem e mostram para a pessoa, olha, o circo está pegando fogo, nós precisamos destruir o circo e construir, sei lá, um parque de diversões. Então eles causam os problemas da sociedade para provocar as brigas, os ódios, os conflitos. E depois eles vão para depois eles vão contar que ó, realmente a sociedade não funcionou, porque olha, quando ela está cheia de conflito, cheia de briga, cheia de ódio, então a gente precisa destruir a sociedade. Quer dizer, eles mesmos causam os problemas e depois eles dizem que a solução é destruir a sociedade, porque a sociedade tem os problemas que eles causaram. Então é o discurso duplo. É o discurso duplo. É o próprio causador do caos depois aparecendo dizendo que a sociedade precisa ser destruída porque ela é caótica. É isso. E o filme termina, no final, evidentemente, aqui eu dou spoiler. Quando é resenha de filme, eu dou spoiler. Aqui, no final, obviamente que ele consegue trazer essas crianças para dentro do mundo adulto, conseguem dar dignidade para essas crianças, ensinar valores bons, e no final das contas todos os alunos fazem questão de levar a coroa de flores para o enterro. Ou seja, o racismo foi vencido dentro daquela escola. E não foi preciso gritar ódio, espancamento, gritaria, porrada, nada disso. Bastou assim aqueles alunos refletirem sobre a reação do professor quando eles falaram do que a sociedade vai pensar se a gente levar a coroa de flores, e os próprios alunos entenderam que aquele sentimento de racismo é idiota, que o racismo é uma imbecilidade. Uma das meninas até disse, não, eu conheço essa família desde que eu sou criança. Ou seja, as pessoas são iguais a gente, brancos, negros, são todos iguais. Então eu vou levar, ela falou, eu vou levar a coroa de flores, porque eu conheço eles. Assim, não importa se a sociedade racista vai falar ou não vai falar. O que importa é o seu íntimo, aquilo que você sabe que é o bem e que é o correto de ser feito. E no final ele consegue doutrinar, olha eu falando merda. Ele consegue levantar a autoestima daqueles alunos e consegue transformar aqueles alunos em homens e mulheres, pessoas responsáveis. E aí ele continua mandando o currículo, ele consegue uma proposta de emprego para trabalhar como terceiro engenheiro numa empresa, não sei da onde, da Inglaterra, de uma outra cidade, recebe a passagem e fala, vou embora agora, vou largar isso aqui e vou para minha carreira. E aí ele, assim,
No discurso de final tem uma festa, né, de encerramento e tal, tem música, dança e tal. E os alunos fazem um discurso muito bonito para ele, dão um presente, fazem uma homenagem para ele, assim, reconhecendo o valor que esse professor teve na vida dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes. E aí no final das contas ele decide, ele rasga a passagem, ele decide que bom, os próprios colegas dele, os professores dizem, olha, qualquer idiota pode ser engenheiro, mas ensinar as pessoas é um dom raro. E você nasceu para isso. Viram o trabalho dele, né? E ele conseguiu isso, então ele realmente vai dedicar a sua vida a isso. E aí termina o filme, evidentemente. Quer dizer, o filme termina com um casal já daqueles bem garotos problemas entrando na classe e falando com ele: ah, estou na sua maldita classe o ano que vem, professor. Ou seja, mesmo tipo de aluno que ele pegou na classe anterior. Então ele já sabe que ele vai ter que de novo ter todo aquele trabalho para transformar alunos problemas em pessoas decentes. Esse é o filme que eu fiz a resenha. Esse filme é de 1967, como eu já disse, ele teve uma continuação que foi feita para a TV americana em 1996 com o mesmo Sidney Poitier, quase 30 anos depois. E é muito interessante também essa continuação, mas o primeiro filme é melhor. E também foi feita uma refilmagem para a TV americana, se não me engano, em 1974, com outros personagens, com outros atores. Então, a minha homenagem que fica ao Dia dos Professores, que essa resenha está entrando exatamente no dia 15 de outubro, Dia dos Professores, é ao professor que está intimamente ligado a esse personagem. É o Thackeray, Mark Thackeray, é o nome do personagem do Sidney Poitier. Esse tipo de professor é o professor que quer que os alunos acordem para a vida, que eles sejam, cada um, os alunos são todos individuais, eles não fazem parte de um coletivo, eles são pessoas individuais, com pensamentos, ideias, sonhos e objetivos individuais. Aquele professor que ele acende a ele acende a fagulha do que tem de melhor dentro de cada um do seu aluno. De cada aluno seu. É isso que ele tem que fazer. E, obviamente, depois ensinar a matéria. Não criar militante. Não criar militante petista, militante feminista, militante racista, gaysista, caralho, quatro. Isso não é professor. Isso é vagabundo. Isso é gente safada. Então, se você tem a profissão de professor e você é doutrinador de crianças, de adolescentes, você quer controlar a mente dessas pessoas, doutrinar a mente dessas pessoas, para elas seguirem a sua cartilha que você aprendeu e foi idiotizado com outros professores, você não é professor, você é safado. Então, essa homenagem não é para você. Você é safado. Se você é aquele professor que procura estimular o que os seus alunos têm de melhor, acordar cada um deles, assim, o professor ele tem que dar o estalo dentro do aluno. Ele tem que fazer com que o aluno descubra a sua vocação no mundo. E depois disso, ensinar a matéria. Seja biologia, geografia, física, matemática, não importa. Depois ensinar a matéria. É só isso. Eu não tenho que incentivar aluno a ir fazer manifestação, fazer quebra-quebra, invadir escola, destruir prédio público. Não é para isso que foi feito, professor. Não foi para isso. Não é isso que representa o professor. Isso é militante, isso é safado. Então, se você pertence ao grupo dos professores realmente de verdade, aqueles que inspiram os seus alunos, que os seus alunos o tenham como exemplo de uma pessoa íntegra, de uma pessoa honesta, de uma pessoa culta, inteligente, capaz, e que queiram usar você como exemplo, não segui-lo fanaticamente em manifestações ou em protestos, não. Seguir o exemplo, aprender, estudar,
ler, seguir, cada um seguir seu caminho na vida. O professor tem que estimular os adolescentes a lerem todo tipo de literatura. Você precisa estudar toda a literatura, você precisa estudar a esquerda, a direita, você precisa estudar tudo. É assim que você forma uma pessoa que vai ser no futuro, talvez um outro professor, ou se não for um professor, pelo menos é, uma pessoa de bem, uma pessoa que está de posse das suas faculdades intelectuais perfeitas, sem que tenha sido idiotizada. É isso. Quase 30 minutos, né? Tá na hora de terminar. Então, minha saudação aos professores que são realmente professores e meu repúdio a você que é um safado, um militante, um é, anarquista no pior sentido da palavra, num semeador de caos que fica escondido sob um cargo de professor e exigindo que as pessoas te respeitem. Não. Professor doutrinador não merece respeito. Você é um merda. Você é um lixo da sociedade. O seu trabalho só destrói a sociedade. Você não contribui em nada para a sociedade. Você é um pária. Tá certo? É isso aí. Então, uma saudação e até a próxima.